vai ser proibida a criação de tilápias no Brasil. O que é que você pensa disso? O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo. Tá? O Brasil só está atrás da China, Indonésia e do Egito. Tá? Há 2 semanas, o nosso excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, fez uma reunião, tá? E está com um decreto aí que vai, se entrar em vigor, vai acabar com a criação de tilápias no Brasil. Deixe nos comentários, após o vídeo, você vai ver esse vídeo aí, e deixe nos comentários, analise por que o PT está fazendo isso aí, né, com os grandes criadores, com os pequenos criadores, até você que cria aquele peixinho na caixa d'água ali. Isso é grave, gente, isso é grave. Veja o vídeo e deixa nos comentários aí, tá bom? Siga o canal Peixe de Minas, compartilhe essa informação para chegar a muitas pessoas, a muitos criadores aí, para não pegar ninguém de surpresa, tá? Vamos ao vídeo? Um decreto em segredo, direto de Brasília, ameaça varrer do mapa um pilar da economia brasileira, a produção de tilápia, essencial para a nossa segurança alimentar. Uma escolha errada do governo Lula coloca em risco bilhões em receita, milhões de empregos e o sustento de famílias no interior do país. A Conabio, do Ministério do Meio Ambiente, quer classificar a tilápia como uma espécie invasora, ignorando consultas ao Ministério da Agricultura ou à Pesca. Em 2024, o setor gerou 662 mil toneladas, 68% da piscicultura nacional, com 6 bilhões de reais em faturamento e 1 milhão de vagas de emprego em 237 mil propriedades rurais. Para Pedro Lupion, da FPA, Frente Parlamentar de Agropecuária, o risco é enorme, prejuízos irreparáveis ao comércio de alimentos. E o Brasil, como o 4º maior produtor mundial, não pode desperdiçar seu legado. Gente, é assustador, hein? Mas continue nesse vídeo que nós vamos conversar agora com a senhora Marilza, secretária executiva da piscicultura lá de São Paulo. Nós vamos tirar algumas dúvidas com ela agora. Senhora Marilza, a lei da portaria do IBAMA, a portaria 145 de 1998, tá? Ainda dá respaldo à criação de tilápias no Brasil? Sim, ela ainda garante esse respaldo, é por meio da portaria 145 do IBAMA que a gente consegue produzir, principalmente tendo em vista que a portaria afirma que a espécie, quando estiver instalada, né, na região, na bacia hidrográfica, ela pode ser produzida. Então, a gente tem a garantia de produção por meio dessa portaria mesmo. E aí eu não sei como é que vai ficar, né? Porque nós vamos ter um imbróglio jurídico aqui, a não ser que se remova a portaria. No entanto, remove a portaria, derroga, né, a portaria, e aí? Ela vai prejudicar. Então, a gente tem uma máxima que você não pode retroagir na lei, principalmente se for para prejudicar. Então, é uma situação que é um imbróglio que o próprio governo está criando para ele, né? Pois é, senhora Marilza, imagina o impacto econômico gigantesco que isso pode ocasionar, né, aos grandes produtores aí, igual tem em São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina, entre outros estados que estão até ampliando a sua criação de tilápias. E assim, você não falou, Santa Catarina tem 35 mil pequenos produtores de tilápia, né? Então, nós temos isso no Brasil inteiro. O Mato Grosso do Sul, até recentemente, era o maior estado exportador de tilápia para os Estados Unidos, né? E agora nós estamos, assim, sob um bombardeio, porque, veja bem, nós estávamos aqui tranquilos, o governo foi ao Vietnã e autorizou, fez um negócio bilateral lá, e importação de tilápia, do filé de tilápia do Vietnã. Tá, aí veio a regra do tarifaço, que também nos atingiu, né? E agora vem essa situação aí do Conabio querer incluir a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. Então, é duro produzir nesse país. Você veja que é bombardeio de todos os lados, né? E isso prejudica as economias, são empregos, postos de trabalho, geração de emprego, de renda, tem toda uma cadeia de valor que ela
termina sendo comprometida e que afeta fundamentalmente a economia das regiões. Como eu já te falei, eu posso te levar, e quem quiser verificar em loco, o que a tilapicultura faz nas regiões do país onde ela acontece, né? Ela promove o desenvolvimento local, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, a vida material das pessoas. Tem um município aqui na região de Ilha Solteira, que tem um distrito chamado Esmeralda, o município é Rubinéia. Eu estudei naquele lugar, eu sei o que a tilapicultura fez por aquelas 620 pessoas desse vilarejo, desse distrito, né? Porque hoje 60% da população ali trabalha na tilapicultura. As casas eram de madeira, sabe? Você não tinha nada, você tinha boteco para vender pinga e pão, sabe? Tinha uma senhora que congelava o pão. E a piscicultura, em especial a tilapicultura, você chega lá, todo mundo tem uma moto, melhorou a casa, tem um carrinho na garagem, porque isso desenvolve a economia do local. E é isso que a gente precisa, né? Com responsabilidade, obviamente, todo produtor tem responsabilidade em relação à criação. É isso que a gente precisa fazer com que essas pessoas enxerguem, né? Então a gente estava e começou a ouvir um zum, que a tilápia estaria sendo incluída nessa lista de espécies exóticas. Então nós que somos do CONAP, né, nós temos o Francisco Medeiros, da Peixe BR, faz parte do CONAP, eu faço parte da CONAP, e a gente pediu então para que eles apresentassem, né, do Conabio, e veio isso, dia 3 de outubro. Então nós tomamos conhecimento efetivo dessa informação no dia 3 de outubro, e pasme, assim, na transparência número 8 lá, que a secretária Rita de Cássia fez, a apresentação, tem lá a palavra erradicação, né? Não tem outra. Então nós tomamos conhecimento dessa portaria, dessa intenção, por meio dessa reunião do CONAP. E foi quando, assim, a gente começou a se articular o setor, inclusive tem deputados que estão solicitando uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né, para pedir explicações, e aí ouvir o setor também, e pesquisadores, cientistas que têm hoje dados atuais do que é efetivamente a tilapicultura, sabe? O brasileiro, ele tem responsabilidade ambiental, o piscicultor, o produtor de tilápia tem responsabilidade ambiental, porque se ele não tiver, ele perde o investimento. Muito obrigado, senhora Maílza, pelas informações, a gente fica muito agradecido aí, tá bom? E um abraço para a senhora e vamos torcer para que esse decreto não entre em atividade. Você se lembra que há poucos dias o Lula fez uma visita ao Vietnã? Tá? Saiu na mídia aí, a Rede Globo bateu em cima que o Lula está fazendo acordos comerciais no Vietnã e tal, que vai beneficiar muito o Brasil, né? Essa mídia aí que é comprada, aí, a Rede Globo, você sabe que ela recebe do governo, né, para fazer essa publicidade, é uma emissora do governo. Então, gente, o Lula foi para lá fazer um acordo bilateral com o Vietnã, fazer o seguinte, agora vocês estão vendo aí, tá? O acordo é o seguinte, acabar com a criação de tilápias aqui no Brasil e aumentar a criação de tilápias no Vietnã. Com isso, nós vamos ter que importar tilápias do Vietnã, porque não vão poder criar tilápias aqui no Brasil mais, tá? Se esse decreto aí entrar em vigor, nós não vamos poder criar tilápias aqui no Brasil e o Brasil vai ter que importar lá do Vietnã, tá? Com isso a economia do Vietnã melhora, né? O que tem na cabeça desses governantes aí, gente? A gente tem que pensar muito na hora de eleger um governante desse aí, tá? Isso aí, a mídia, ela tá comprada. Vocês sabem que a Rede Globo é comprada a Rede Globo é a emissora do governo. Todo mundo tá careca de saber disso. A Rede Globo jamais vai falar do mal do governo, tá? Gente, nós estamos passando por uma situação lamentável. Na minha opinião, eu acredito que o governo está buscando uma forma de colocar mais imposto, tá? Sobre a criação de tilápias e sobre a exportação de filé de tilápia, né? O governo do PT ele tem essa mania. Primeiro ele faz isso aí, ele quer restringir. E aí depois que ele lança uma restrição, aí ele busca um imposto para poder liberar. Na minha opinião, eu acredito que ele não vai proibir, mas ele vai colocar mais impostos aí. Então, principalmente os grandes criadores podem preparar que vai vir uma taxação aí, viu? Vai vir uma taxação aí de imposto aí, que talvez seja até inviável criar tilápias, né? Já que o preço da ração é muito alto. Mas então é isso aí. Vamos torcer para que não venha mais impostos e que a gente continue aí criando nossas tilápias, os grandes criadores continuem aí, né, criando as tilápias, dando um emprego
que a população precisa de emprego, precisa de trabalho, né? A gente precisa dos grandes empresários, senão se a gente não tiver os grandes empresários aí para fazer renda, né? Também aí a população acaba aí morrendo de fome, onde a gente vai buscar dinheiro, né? Então é assim, gente, canal Peixes de Minas, compartilha o vídeo aí, compartilha, eu estou emocionado no final desse vídeo, porque infelizmente não dá para ficar feliz com um governo desse, né? Então, gente, compartilha o vídeo, deixe nos comentários aí o que você acha, tá? De tudo isso que o governo está fazendo, tá bom, gente? Oliveira Filho Brasil, um abraço e dias melhores virão para todos nós. Até mais.